Vamos começar fazendo uma retrospectiva do que a gente já fez. Essa aqui é a quarta live desse projeto de lives falando sobre o sentido da natureza para o desenvolvimento infantil. Então, nosso objetivo aqui é a gente juntos ir compreendendo por que trabalhar com a natureza faz sentido para a criança se desenvolver. Ah, a Sônia tá aí também, legal. Então, participem aí comigo, tá, Sônia? Eu sei que você participa bastante, então me ajuda aí. A Yolanda. Oi, Yolanda, tudo bom? E aí, o nosso objetivo é esse, gente, é a gente cada vez mais ir mergulhando nesse pensamento do porquê a natureza faz sentido no desenvolvimento da criança, pensando na criança como um desenvolvimento integral. Ela vai desenvolver o quê? Ela vai desenvolver fisicamente, ela vai desenvolver cognitivamente, ela vai desenvolver emocionalmente. Então, são esses três campos. O nosso objetivo é enxergar a criança na natureza nessa perspectiva, de olhar para esses três campos a todo tempo, que eles estão interconectados. E para isso, a gente utiliza um método, que é o método que eu já venho falando há algum tempo, que é o método de Pestalozzi, conhecido como pedagogia do amor por alguns autores, né, fazem referência à pedagogia do amor, mas é um método que Pestalozzi traz de educação, utilizando como principal recurso desse processo a natureza. E esse recurso, ele é utilizado desde o recém-nascido até, pensando em desenvolvimento infantil, até 12 anos. Oi, Adriana, que bom que você veio. Então, vamos recuperar no nosso pensamento o que a gente já trabalhou para fazer sentido o que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá. Então, na nossa primeira live, a gente trouxe a ideia de qual que é, o que a gente tem que ter clareza quando a gente vai trabalhar com a natureza. E a gente trouxe 3 pontos para a gente ter clareza. O primeiro ponto é: a gente tem que ter clareza de quais são as necessidades e quais são as habilidades de cada etapa, para eu poder trazer uma proposta que faça sentido para o desenvolvimento da criança. Aí a outra clareza que a gente precisa ter é o que é o desenvolvimento integral, que ele envolve a gente fazer uma proposta que vai linkar o que Pestalozzi chamou de mente, mão, coração, ou desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioemocional, psicossocial e desenvolvimento psicomotor ou físico. Então, essa é a terceira clareza. E a segunda clareza. E a terceira era qual é o objetivo, a finalidade do desenvolvimento. Já na nossa segunda live, a gente trabalhou o porquê a natureza é o melhor meio para a aprendizagem da criança. E aí a explicação que a gente trouxe para isso foi utilizando a própria natureza, observando que nós, enquanto seres da natureza, nós somos a síntese de toda a evolução da natureza. E toda a nossa aprendizagem partiu da observação da natureza. Por isso que, pensando no processo do desenvolvimento natural, o que é natural para a criança é aprender com a natureza. E não na televisão, e não no tablet. Por quê? Porque isso é o que faz parte do nosso processo evolutivo. Por isso que a natureza cativa a criança. Então, a gente trabalhou isso na nossa segunda live. E aí, a terceira, que foi a semana passada, a gente trabalhou a finalidade. Então, onde a gente quer chegar trabalhando com a natureza. E, de novo, né, a gente aprende fazendo, a gente fez como esse entendimento? Trazendo qual que é a finalidade da natureza. Então, para que a natureza existe? O que ela faz? E a gente fez todo um processo de pensar juntos para chegar no entendimento de que tudo da natureza tem uma utilidade. E que a utilidade dela é sempre o servir e o conviver.
Tudo na natureza funciona assim. Desculpa. Então, logo, nós, como seres da natureza, temos o mesmo objetivo existencial, né? Temos o mesmo objetivo de vida, que é fazer o nosso melhor, desenvolver as nossas habilidades para que a gente seja útil ao outro e ao meio onde a gente está. E esse é o caminho do método que Pestalozzi trouxe e que a gente está desenvolvendo através de outras pesquisas, de outros educadores que vão complementando essa visão de Pestalozzi. Hoje, então, dando sequência a essa ideia, a gente vai trabalhar o quê? Qual que é o sentido das lições da natureza em cada etapa? Vamos falar de modo... Vamos pegar alguns pontos, porque não tem como a gente pegar e falar de tudo que é possível a gente pensar em cada etapa, mas vamos pegar alguns pontos mais importantes. E aí, eu trouxe aqui onde eu me baseei, tá? Nesse estudo. Então, primeiro Pestalozzi, né, gente? Que é a base de tudo. Esse livro aqui que chama Cartas sobre Educação Infantil, é dele mesmo. E aí, um outro livro, esse daqui, que é da Catherine Lecoyer, que é Educar na Realidade. Ela é uma cientista pesquisadora da relação mente e cérebro. E esse livro é muito legal, porque ela explica o porquê que as tecnologias não são o melhor meio da criança aprender. Que o aprender acontece na realidade. E aí ela traz toda uma abordagem para a gente ver o sentido disso. E o outro livro é o do Vitor da Fonseca, que eu sempre falo dele, né? Que é o desenvolvimento psicomotor e aprendizagem, que é quando aqui a gente entende mesmo o desenvolvimento integral nesses três aspectos que eu venho falando, tá? É um livro gigantesco, ó. É muito bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho pra gente começar a pensar é o seguinte: faz sentido trabalhar com a natureza em qualquer idade? Então, vocês acham que faz sentido trabalhar com a natureza para o bebê, para a criança um pouco menor, vamos pensar assim, de 3, 4 a 7 anos, e depois para a criança mais velha, de 8 a 12? Por que eu estou perguntando isso? Porque em vários momentos que eu fui chamada para fazer algum trabalho com escola, ou alguém me chamou para conversar sobre esse assunto de natureza, de educar pela natureza, eu já ouvi 3 coisas, olha só. A primeira coisa que eu já ouvi é o seguinte: a natureza não dá certo para os bebês. Olha, a nossa amiga da natureza de criança falando que sim, dá certo. Mas olha só, gente, eu já ouvi isso, ó. A natureza não dá certo para os bebês. Por quê? Porque tem coisas muito perigosas, né? A nossa amiga da natureza de criança faz um trabalho super legal explicando por que não é perigoso. Não, depois vocês entrem lá no perfil dela, é muito bacana as explicações e ela vai tá quebrando esse nosso medo, né, de estar perto da natureza. Eu falo isso porque eu tive, e eu falei pra ela que eu tive. Eu achava que mato era ruim, né, e meu marido até lembra da risada de mim, porque ele morava numa chácara, e eu tinha um pouco de dificuldade de acessar esses ambientes, assim. Mas isso, claro, né, gente, há 15 anos, 13 anos atrás. Então, eu ainda não tinha essa noção do método como eu tenho hoje, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Isso mesmo. Mas tem ainda esse mito, né, de que a criança vai se sujar, a natureza é suja, né? Eu trabalhei em creche e a gente tinha muita dificuldade com alguns pais que não queriam que as crianças se sujassem no parque, na areia. Vocês se identificam com isso? Quem aí trabalha com criança pequena, a gente tem que fazer todo um jogo de educar os pais para a gente conseguir educar a criança, porque eles não aceitam, eles acham que vai ser assim, que a criança vai pegar doença, enfim. Aí a segunda coisa que eu já ouvi é: a natureza não funciona para as crianças maiores. Vamos pensar assim, os pré-adolescentes. Porque eles estão numa fase, vamos pensar aquela fase 10, 11, 12, porque hoje em dia o negócio está mais cedo, né? O processo está mais adiantado.
Por quê? Porque nessa fase eles não ligam para essa coisa de brincadeira sensorial, isso não faz sentido para eles, então não é por aí. Se a gente for para os eletrônicos, a gente cativa melhor esse grupo. Então, será que isso é verdade, gente? Vamos ver se isso é verdade ou não. E o terceiro ponto é que a natureza, ela não funciona muito bem para as crianças pequenas. Por quê? Porque é muito difícil para elas fazerem comparação, para elas conseguirem pensar sobre o que está acontecendo. Olha lá, a nossa amiga da natureza de criança. Já levei muito pré-adolescente para a montanha e é transformador. Isso mesmo, e nós vamos entender por que é transformador para qualquer idade, para qualquer etapa. Então, gente, são 3 coisas que eu já ouvi. Eu não sei se vocês já pensaram isso, alguma dessas coisas, e hoje a gente vai quebrar esse mito. O que essas 3 situações revelam pra gente? Oi, Vivian, tudo bom? É que há uma carência na compreensão das necessidades e habilidades de cada etapa. Então, se a gente não compreende quais são as necessidades, o que a criança é capaz de fazer e compreender e viver em cada etapa, a gente faz o quê? A gente faz propostas da natureza que não cabem naquela etapa. E aí fica totalmente desinteressante para aquela criança. E aí a gente fala, não funciona. Então, se a gente pegar, por exemplo, e tentar fazer uma vivência na natureza com um bebê, da forma como a gente faz para um jovem, não vai cativar esse bebê, porque as necessidades de um adolescente é totalmente diferente de um bebê. Então, a gente tem que ter essa clareza, o como que a gente vai trazer a natureza de forma que faça sentido em cada etapa. Oi, Tayane, tudo bom? A Tayane é do Cantinho da Lola. Oi, Fernanda, tudo bom? Então, vamos lá. Qual que é a solução para isso, gente? A solução é uma frase que mudou a minha vida depois que eu li. Olha só. É do Vitor da Fonseca, naquele livro que eu mostrei agora. Olha só. O desenvolvimento da criança só é possível pela mediação do adulto. Ou seja, a criança ela precisa de um adulto que vai orientar o processo. Só dentro de um processo de comunicação afetiva, motora, emocional e verbal é que podemos realizar o desenvolvimento integral da criança. Ó, vocês anotaram? Anota aí. Comunicação. Então, o desenvolvimento da criança, a aprendizagem dela, depende de que alguém, um adulto mais experiente ou uma pessoa mais experiente que ela, comunique a ela algo. E essa comunicação acontece em nível afetivo e nível verbal. Então, comunicar não é só falar, é em nível afetivo, em nível motor, verbal, emocional. Então, gente, a grande pergunta é: quando a gente vai para a natureza, a gente vai para a natureza, ou a gente traz a natureza para a criança, para trabalhar com essa criança, o que a gente quer comunicar para essa criança, porque a educação é um processo de comunicação. Então, a gente já pensou sobre isso? Vocês já pensaram sobre isso? Que toda vez que eu estou educando uma criança em qualquer aspecto, sobre qualquer assunto, qualquer coisa, eu estou comunicando para ela um ponto de vista sobre o mundo? Então, não estou só ensinando uma coisa, eu estou comunicando um ponto de vista. Estou comunicando para ela a maneira como eu compreendo as coisas, como eu enxergo o mundo. Então, quando eu vou para a natureza, o que eu quero comunicar para o bebê? O que eu quero comunicar para a criança menor, a criança de 3, 4, 5, 6 anos? E o que eu quero comunicar para um pré-adolescente? Então, eu tenho que entender o que é a necessidade de cada etapa. Então, a gente vai pensar primeiro em 2 coisas. A primeira é, para a gente saber o que comunicar, o como comunicar, a gente tem que ter clareza
do que a gente vai comunicar. E essa clareza é justamente esse sentido. Qual é a finalidade do trabalho com a natureza? E a gente falou sobre isso na live anterior. Vamos só retomar para a gente fazer o link de uma com a outra. Olha só, o sentido é que as nossas crianças, através desse trabalho com a natureza, elas vão desenvolvendo as suas habilidades e sabendo dar utilidade do que elas são, do que elas sabem para o outro. Por quê? Porque a finalidade de toda a natureza é trabalhar, se desenvolver para servir, para ser útil. Então, logo, nós, como seres da natureza, a síntese evolutiva da natureza, temos o mesmo objetivo. E quando a gente sai desse objetivo, o que acontece? A gente fica doente, a gente causa desequilíbrio ao nosso redor, que é o cenário que a gente está vendo hoje no nosso mundo, né? De degradação da natureza. Por quê? Porque a gente perdeu ou a gente não construiu esse sentido de que a nossa relação uns com os outros, com o ambiente, com a natureza, é de servir e não de explorar, e não de pegar para mim, de estar, de conviver, de estar junto, de relacionar. Então a gente tem que ter, esse é o objetivo final, que a criança se desenvolva para ela perceber que a vida dela tem um sentido e que esse sentido é que ela tem algo para revelar, para mostrar de melhor para o mundo. Essa é a finalidade. Tá, mas aí como que a gente faz isso com o bebê? Que é tão abstrato esse pensamento. Como que a gente faz isso com uma criança menor, com uma criança maior? De quem é esse pensamento, Vivian? De Pestalozzi, viu? Esse pensamento da finalidade é Pestalozzi, que tá nesse livro que eu mostrei. Não sei se já tinha entrado, acho que não. Nesse aqui, ó. Tá nesse e em todos os outros ele sempre acaba falando um pouco sobre essa finalidade. Mas essa intenção específica de que a frase é a seguinte, eu vou lembrar, de Pestalozzi é a seguinte: a finalidade da educação das crianças é que elas se sintam felizes na condição que lhes é própria, sendo úteis ao meio e às pessoas ao seu redor. Essa é a frase completa, até decorei, de tanto que eu já penso sobre ela, né, o tempo todo, e sempre estou trazendo ela para a gente nunca esquecer qual é a finalidade da educação. Então, a finalidade da educação não é a criança aprender a ler e escrever e fazer contas e entender sobre biologia e entender sobre geografia, história. Isso daí são os recursos. Para quê? Para que ela saiba o que fazer da vida dela. Qual que é o sentido que ela vai dar para a vida dela. Então, ela vai aprender a ler e escrever para fazer o que com isso? Tem uma frase, já que a Vivian já puxou isso, eu vou ler uma frase que está aqui, de Dostoiévski, que está nesse livro aqui, ó. Ela traz muitas referências legais. Ele fala o seguinte, o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. Então, o segredo do desenvolvimento infantil não é só ensinar todas as habilidades possíveis para as crianças, de escrever, de ler, de contar, de, sei lá, de fazer tantas coisas, desenhar, pintar, de tocar instrumentos, de entender partitura, não é só isso. Mas qual é a finalidade disso? Eu sei tudo isso para fazer o quê? Então, eu aprendo a escrever para falar sobre o quê? Qual vai ser o conteúdo do que eu vou falar? Porque isso vai expressar o valor que eu tenho para o mundo. É naquilo que eu deixo, na fase da representação, que é a última etapa que a gente já vai chegar lá, né? Quer dizer, o que eu construí em mim de melhor é o que eu mostro através das minhas habilidades. Agora, se a gente não mostrar para a criança qual é o sentido disso, o que ela vai revelar? Então, aonde que ela vai ter referência
repertório, que é a linguagem aí das pedagogas, né? Onde que ela vai ter repertório para estruturar nela uma personalidade que vai ter um sentido de vida, um sentido de ser útil. E isso é muito sério, gente, porque o número de crianças que desistem da vida, né, que tentam suicídio e que de fato conseguem, tem aumentado muito. E por quê? Qual que é, nas pesquisas, qual que é o maior motivo das crianças não quererem mais viver, das crianças? É porque elas não sentem que elas são importantes. Elas não se veem úteis. Então, por que eu vou viver? Se eu não tenho nada para fazer, se eu não contribuo em nada, para que continuar vivendo? Então, isso é muito sério. A gente ir construindo essa finalidade desde o bebê. E agora, a gente vai entender o seguinte, a Beth comentou aqui, muito boa essa explicação. O que é de fato esse sentido? Então, eu vou... E a Vivian, disciplina positiva. Vivian, para você ver como que tudo está conectado, né? Tudo que é bom, de alguma forma, se conecta, né? A gente precisa entender qual que é esse sentido. Então, como que eu comunico esse sentido de vida para a criança de forma que ela se sinta atraída, né? Que ela se sinta motivada para aprender. Então, como que, sem ser uma coisa chata, sem ser uma coisa falada, né? Porque você tem que desenvolver o seu melhor, porque você tem que ser bom. Isso é muito ruim, né? Esse diálogo, assim. Diálogo não, né? Essa imposição. Como que eu envolvo a criança nesse movimento dela verdadeiramente se sentir atraída, motivada e com vontade de aprender e aprender através da natureza. E para isso, nesse livro aqui, a Catherine, ela explica, ela tem um capítulo que ela fala sobre o sentido. Eu vou achar aqui. O que é o sentido da aprendizagem da criança. É fantástico. Por que eu falo que é fantástico? Porque eu vi isso em Pestalozzi. E toda vez que eu acho uma referência de Pestalozzi aqui ó, o sentido, cadê? Sentido, capítulo 6, não sei se dá pra ver. Toda vez que eu acho algo de outro autor que tem relação com Pestalozzi, um autor mais recente, né? Porque essa aqui é a autora de hoje. Pestalozzi há 2 séculos. Eu fico muito feliz de ver que o pensamento dele mas é tão verdadeiro que foi se alongando no tempo e foi ganhando cada vez mais verdade, investigação, pesquisa, para atestar mesmo, olha, ele tinha razão pelos processos dele, hoje a gente entende isso. Então, o que ela fala sobre o sentido? Onde a criança vê sentido para aprender? Ela fala o seguinte, as crianças são sedentas de sentido. Elas são atraídas para 3 forças. Para o belo, o bem e a verdade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, isso é de uma pesquisadora na área de neurociência que trabalha a relação mente-cérebro. Então, ela chegou nessa conclusão no processo de pesquisa e ela foi recuperando os filósofos também, né? E um dos filósofos que ela recupera para falar sobre isso é Platão. Por quê? O Platão ele fala o seguinte: o belo, o bem e o verdadeiro são a essência das coisas. Logo, se a essência de tudo é a natureza, é de onde tudo surgiu, é a natureza, nós somos isso. O belo, o bem e a verdade está em nós. Então, o nosso sentido é caminhar para o belo, o bem e a verdade. Só que como que eu vou comunicar para a criança? Né? Como que eu vou mediar isso para ela? Mostrar para ela que a finalidade da vida dela é ela desenvolver o que ela tem de mais belo, o que ela tem de melhor e a verdade. Quer dizer,
aquilo que realmente é o que ela sente, é o que ela pensa, né? Não é a falsidade, não é o que ela imagina ser, é o que ela é. Porque o que ela é o que ela tem para oferecer. Então, é muito filosófico e abstrato a gente falar dessa forma. Vamos trazer para a realidade, e é nesse ponto que entra a Pestalozzi. Por quê? O que ele fala? Ele fala justamente o bem, o belo e a verdade. E aí ele fala o seguinte, que o momento que a gente está na nossa existência, do desenvolvimento infantil, um desses três estão mais aparentes. Ou um desses três, não é aparentes não. Um desses três, eles precisam de mais atenção. Então ele fala o seguinte, que o bebê, a gente comunica para o bebê que o mundo é bom. Já já eu justifico. A gente comunica para a criança a partir dos 3, 4, 5 até 7 anos que o mundo é belo. E a gente comunica para a criança maior, de 8 a 12 anos, o pré-adolescente, adolescente, que o mundo é verdadeiro. E aí a pergunta é, mas em qual mundo a gente vai mostrar isso para a criança? Porque será que o nosso, aquilo que a gente cria, é bom, verdadeiro e belo o tempo todo? Infelizmente ainda não é. Vai ser o dia que a gente estiver em total sintonia com a natureza, né? O dia que a gente viver integralmente o tempo todo, nosso pensamento, sentimento e ação, as leis da natureza, a gente vai revelar em nós tudo isso. Mas as nossas criações ainda não estão nesse mesmo nível, né? Então, aonde que a gente vai? Para a natureza. Porque na natureza é onde está a essência das coisas, que é o bem, o belo e a verdade. Então, vamos entender cada uma em suas etapas, para a gente conseguir estruturar bem no nosso pensamento como que nós vamos levar ou como que nós vamos comunicar a natureza nesses três aspectos. Para isso, gente, a gente precisa entender uma outra lei invariável da natureza. Deixa eu tomar um pouco de água. Uma outra lei invariável da natureza. Da natureza, não. Uma outra lei invariável do desenvolvimento infantil. Que lei é essa? A sensação precede a percepção, que precede a representação. Então, primeiro a criança aprende pelos seus sentidos, para depois ela perceber. Quando ela percebe, ela dá uma categoria, ela nomeia aquilo e coloca em uma categoria para onde ela vai organizando o mundo. E depois ela representa. O que é representar? É onde ela vai expressar através da escrita, através da fala, através do desenho, aquilo que ela já compreendeu do mundo. Então, essa é uma linha é uma lei que, se a gente pular as etapas, a gente causa lacunas nessa aprendizagem da criança e aí a aprendizagem dela não se consolida. Então, a gente vai entender o que a gente vai comunicar em cada momento. Como que a gente vai comunicar, então, o sentido da vida para um bebê até os 2 anos? A gente comunica pela primeira fase, a primeira etapa dessa lei do desenvolvimento natural, que é a sensação. Então, ó, é pela sensação que a criança vai perceber pelos seus sentidos que o mundo é bom. Então, a primeira coisa, a nossa primeira preocupação em termos de educação do bebê é comunicar para ele que o mundo é bom. Por quê? Porque ele precisa sentir a bondade para ele confiar no mundo, para ele se sentir bem no mundo. Vamos pensar assim, por que isso? Porque somente pela bondade é que o bebê se desenvolve. Vamos entender? Por que isso? Pestalozzi explica isso do jeito muito bonito. A Vivian falou, ai que lindo. Então, olha só como que ele explica. Pestalozzi e Vallon. Vallon também. É um livro do Vallon aqui. Esse aqui.
deixa eu ler, Psicologia e Educação da Infância. Ele dá a mesma explicação de Pestalozzi, com os termos mais elaborados, né, mais contemporâneos, mas o sentido é o mesmo. Olha só, nós, da espécie humana, quando nasce um bebê, ele precisa totalmente, integralmente de amparo e de ajuda. Se não for pela bondade do outro, o bebê morre. Se não for pela bondade da mãe, o bebê não se alimenta. Se não for pela bondade do pai, por exemplo, que vai ficar lá balançando o bebê para dormir, o bebê não se acalma para dormir. Então, se não for pela bondade de uma avó que pega um bebê que está irritado por algum motivo e sai para passear, para conversar com esse bebê, ele não se acalma. Então, a bondade, segundo esse raciocínio que Pestalozzi traz, é a primeira coisa que a gente precisa comunicar para o bebê, para que ele consiga se sentir seguro no mundo. Caso contrário, ele nem consegue se desenvolver. Então, por isso que a primeira coisa que a gente vai comunicar para o bebê através da natureza é a bondade. Agora, como? Como que a gente comunica a bondade através da natureza? Então, olha, as propostas, elas devem atuar diretamente nos sentidos do bebê. Para que ele faça o quê? Para que ele desperte uma emoção agradável. Então, vamos pensar aqui, vocês podem começar a dar sugestões e pensar aí, e a gente vai ajudando uns aos outros a pensar o que a gente poderia fazer com o bebê através da natureza para ele sentir uma sensação agradável, para que essa sensação gere uma emoção prazerosa, de tranquilidade, que vai tranquilizar. Por quê? Porque Vallon, ele explica que essa primeira fase do bebê é uma fase impulsiva. Ele se irrita demais, ele não tem controle do próprio corpo, então tudo é muito intenso. O bebê faz muita careta, né? Chora, faz muita careta. A expressão dele é muito intensa, emocional. Por quê? Porque ele não sabe o que está acontecendo com ele, não entende, ele só sente. E aí ele sente que ele está com fome, ele sente que ele está com frio, ele sente um desconforto e ele revela onde esse desconforto? No corpo, e o corpo é o tônus. Então ele enrijece muito o bebê. Podem ver que o bebê está sempre assim, enrijecido. E aí, vamos supor, o bebê está com fome. Aí ele enrijece todo o corpinho dele, esguela, né? Então é uma expressão muito impulsiva e muito rígida. Isso faz com que o tônus fique rígido. E aí qual que é a função da bondade? É ir lá, amparar a necessidade daquele bebê. E aí o tônus faz o quê? Relaxa. E aí o bebê ele vai encontrando esse equilíbrio entre a rigidez e o relaxamento. E sem esse equilíbrio, que é muscular mesmo, gente, tá? Só que depende da emoção, depende muito da relação emocional do bebê. Então, quanto mais experiências positivas, de bondade, de prazer que o bebê tem, que vai produzir nele uma tranquilidade, mais ele vai regulando o tônus dele e mais ele vai conseguindo se desenvolver fisicamente, buscar o equilíbrio postural, né? Do pescoço para ele erguer, ficar reto e sentar, depois da coluna para ele poder engatinhar, enfim, depois das pernas para ele poder andar. Então a gente vai entendendo que o bebê com medo não se desenvolve. Não se desenvolve plenamente, porque ele não vai ter segurança e confiança para sair andando. Vamos ler aqui a sugestão da nossa amiga. Ó. Uma volta no parque, cheio de árvores, sons de passarinho, vento, ver as árvores balançando. Olha aí, gente, que maravilhoso fazer isso com um bebê. Um bebê que tá assustado, que tá com medo, que tá com algum desconforto. Então, a gente leva o bebê para um ambiente desse, qual que é a sensação que a gente vai passar para ele?
de alívio, de tranquilidade, ele relaxa o tônus e tudo vai se organizando fisicamente, emocionalmente e cognitivamente. Ah, Beth, quando ele já consegue sentar, colocar na terra para explorar as folhas, as pedrinhas, os gravetos. Olha só que ideia legal também. Vocês estão anotando aí? Quem trabalha com bebê, quem tem bebê? Ó, por quê, gente? Porque isso vai ajudar o bebê a sentir as coisas, a perceber uma coisa diferente da outra. E aí ele vai tendo emoções diferentes, e essas emoções diferentes vão dando reações no tônus diferente, e aí ele começa a ter esse equilíbrio de que eu vou contrair, eu vou relaxar, eu vou contrair, eu vou relaxar. E esse é o equilíbrio, a gente saber quando fazer isso com o nosso corpo. E não o tempo todo ficar contraído, de medo, assustado, e nem o tempo todo ficar relaxado, apático, sem interesse em nada. Ah, Vívia, eu canto pro meu quando ele está irritado. Isso mesmo, canto porque o canto tem a ver com a sensação auditiva, que é um dos principais sentidos que devem ser trabalhados com o bebê, a audição. Então, o canto suave, leve, né, que nem ouvir os passarinhos, ouvir a chuva, ouvir o vento, tudo isso vai gerando uma emoção positiva, um prazer. Fazer carinho, faço carinho quando está nervoso, isso mesmo. Outra coisa legal, gente, é algodão, trabalhar com algodão. Eu fazia muito isso com a minha filha. Pega algodão e passa. Ai, que gostoso! O algodão passa no rostinho, né? E aí a criança vai sentindo isso, e aí você pode falar: olha que gostoso o algodãozinho. Parece um beijinho, né? Parece um abraço carinhoso, e vai trabalhando assim. Também dá para trabalhar com as pétalas e vai relacionando o que a criança está sentindo com alguma coisa de sentimento, né? Ai, que alegria, que prazer, que gostoso. Mostrar as flores e falar sobre elas. Olha quanta ideia bacana. Para quê? Para a criança sentir, o bebê sentir. Conta-gotas. Olha que ideia legal. Ó, anota essa aí, mãe. Minha mãe é a Beth. Conta-gotas nas costas e no corpo para sentir a gotinha. Como se fosse chuvinha caindo. Gente, achei ótimo. Olha que sensação gostosa de relaxamento fazer isso. O bebê, ó, eu não sabia dessa, não tinha feito com a minha filha. O sol, a Adriana falou do sol, que dá a sensação de aconchego, né? Olhar para o céu. Como é importante para a criança, gente, olhar para o céu. Por quê? Para o bebê. Porque é nessa fase, ó, que precisa estruturar essa musculatura do pescoço, para ele poder sentar. Então vai, olha, leva para olhar para o céu, leva para olhar a copa das árvores. Ver esse movimento, exercitar a visão. Um dos principais motivos de miopia nas crianças antes dos 6 anos é porque elas não estão desenvolvendo a visão longa, que é essa visão do horizonte, né? Aqui não tem, na minha cidade, não tem horizonte pra gente ver. Então, se a gente quer ver longe, a gente tem que subir o morro. Então vai, sobe em algum lugar alto e você consegue ver um horizonte maior. Mas que nem Sacramento, lá da Vivian, dá pra ver, Vivian. Levar o bebê pra ver o horizonte, pra ver o céu, aquela linha entre o céu e o sol. É muito bonito, porque o bebê, né, tá nessa fase de maturação da área da visão. E quando a gente não trabalha essa visão longa com o bebê, de olhar para o céu, olhar a distância, a gente perde essa janela de desenvolvimento. E aí a visão não desenvolve o foco na visão longa. Por isso que as crianças estão ficando com miopia mais cedo. Por quê? Porque elas estão muito fechadas. Então, o que elas veem, elas têm que olhar a 2 metros, a 4 metros, né? Então, você vai fazer, por exemplo, uma trilha, vai andar no mato, você tem que ter uma visão
do todo, né? Você tem que olhar para o chão, mas também tem que olhar lá na frente. Então, olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo para a gente desenvolver essas habilidades e a gente vai vendo que tá tudo conectado, né, gente? Vocês estão percebendo que esse é o sentido de estar na natureza? É que tudo se conecte, mente, mão e coração, tudo se conectando. Eu gostava de dar banho, mexer com água. Isso, perfeito. A água é muito bom para o bebê. Muito bom, porque é muito relaxante. Esses momentos para eles. Então, é assim, é através dessa comunicação com o bebê, comunicar que o mundo é bom, que o mundo é prazeroso, é que ele vai se sentir seguro para aprender. Porque quem não está seguro não se põe disposto a aprender, fica retraído, fica com medo. Então, o primeiro passo é, ok, o mundo é maravilhoso, agora vamos explorar esse mundo, vamos aprender, vamos sentir como o mundo é maravilhoso, mas a gente é que tem que fazer isso, a gente tem que levar isso pro bebê, porque ele não vai fazer sozinho. Ele precisa de alguém que vá mostrando para ele, revelando, comunicando para ele o quanto o mundo é bom. E sentindo então essa bondade, é que ele percebe de forma bastante ainda inconsciente, né, gente? Que o mundo é útil. Por que é útil? Porque ele vivencia as coisas e as coisas fazem bem para ele. Logo, se as coisas estão fazendo bem para ele, as coisas estão sendo úteis para ele. E isso vai despertando esse olhar de que, opa, peraí, então, se eu continuar nesse sentido com esse bebê, ele vai cada vez mais aprofundar nessa sensação de que, da mesma forma que o mundo é útil, eu também sou. E aí, quando chega lá na adolescência, ele começa a revelar isso com mais intensidade. Vamos lá. E depois do bebê, dos 3 aos 7 anos, é a fase da percepção. O que é percepção, gente? Percepção é quando a criança ela já entra numa fase que ela tem o sensorial, ou seja, ela sente, mas ela começa agora cognitivamente a dar nome, a saber cor, forma, a contar. Então ela começa a perceber e a categorizar. O que é categorizar? É colocar tudo que ela conhece do mundo, ela vai organizar em categorias. Isso é um procedimento natural do nosso cérebro. Tudo a gente coloca em categorias, porque fica mais fácil pra gente. Então, se a gente olhar uma flor em qualquer lugar do mundo, a gente vai saber que aquilo é uma flor, mesmo que a gente nunca tenha visto. Então, vamos supor, eu vou para o Japão e lá eu me deparo com uma flor, mas eu nunca vi aquela flor, mas eu sei que é uma flor. Por quê? Porque pelas características que eu já senti, né, pela minha visão, eu percebi aquelas características e coloquei no grupo das flores. Então, ter pétalas coloridas, ter pólen, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Opa, isso é flor. Entrou na categoria de flor. Quando que começa isso? Com mais intensidade. A partir dos 3 anos é que a criança começa a organizar o mundo que ela tá vendo. Até os 2, o que ela tá fazendo? Ela tá pegando, explorando tudo e trazendo tudo para ela. É a fase da recepção. Depois começa a fase da organização. Então ela vai organizar na mente dela. O que faz parte do quê? Tá? Onde que entra cada coisa? E aí, dessa forma que o cérebro organiza os nossos conhecimentos. Então, essa fase da percepção é a fase que a gente vai fazer a criança perceber o quê? Como o Pestalozzi disse, que o mundo é belo. Então, vamos pensar, ela já sentiu que o mundo é bom, agora ela vai perceber que o mundo é belo. Logo, ela vai perceber e ela vai imitar.
Então, ela vai desenvolver as habilidades dela já no sentido da beleza. O desenho dela já vai ter esse sentido. O movimento dela, do corpo, já vai ter esse sentido. Como? Como fazer isso? Então, ó, nessa fase, a criança começa a elaborar no seu pensamento o mundo que ela conhece. Então, tudo o que a criança conhece, do que ela convive no dia a dia, ela começa a construir internamente, a imagem mental do que ela já conhece. Quanto mais beleza essa criança conhecer, mais o mundo interno, os pensamentos dessa criança vão ser belos. Vocês concordam com isso ou não? Ou não faz sentido? Para mim faz todo sentido a gente raciocinar assim. Porque se é um processo natural, eu sinto para perceber. E depois que eu percebo, eu crio, eu imito, eu construo. Logo, quanto mais beleza eu tiver contato, mais matéria-prima de beleza eu tenho para construir o que eu penso, para construir o que eu sinto, para construir a forma que eu vou agir. E na criança de 3 a 7 anos é muito bacana isso. Por quê? Porque já entra na fase que a criança começa a perceber seus sentimentos. Então a gente pode dar um salto nessa relação dela com a natureza, de ampliar a questão da sensação, não só na questão dela perceber que o mundo é bom, porque isso ainda continua, lógico, né? Porque ela vai ter a sensação agradável daquela experiência com a natureza. Mas dela começar a entender como as coisas funcionam. Que agora que ela categorizou, ela já pode entender. Vamos dar um exemplo para não ficar assim muito longe, né? Do que eu tô falando. Só tomar um pouco de água. Um exemplo. O que acontece nessa fase, então? Pra gente deixar bem claro. É a fase que a criança vai aprender cores, aprender formas, aprender quantidade, a compreender tempo, que é ontem, hoje, amanhã, presente, passado, futuro. Aprender noção de espaço, perto, longe, dentro, fora. Então, são todas as aprendizagens do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicomotor, e que são características dessa fase, de 3 a 7 anos. Então, consciência fonológica também, aprender a ouvir os sons, né, identificar os sons também é nessa fase, os sons dos animais, começa pelos sons dos animais e depois vai ampliando para os sons das palavras mesmo. Então, como que a gente une essa questão sensorial, perceptiva, essas habilidades com a questão socioemocional, emocional, psicossocial, para fazer o ciclo fechar, né? Para a criança ampliar nessa etapa, além de sentir que o mundo é bom e sentir que é agradável. Agora ela já pode perceber algo além. Como que a gente faz isso? O exemplo que eu vou dar é levar a criança para observar o céu. Então você observa com a criança o céu hoje, para identificar as cores, o que ela tá vendo. Então leva vários dias. Leva um dia, vamos observar que cor que é, isso aqui depois faz o desenho. Sempre faz o registro. Ou é pintura, ou é o desenho com lápis de cor, ou com giz. É sempre importante a criança observar e, em seguida, registrar. E aí, a gente faz isso por vários dias. Então, um dia vai estar muito sol, então ela vai desenhar um sol, vai fazer aquele amarelo junto com aquele azul. No outro dia vai estar nublado, e aí como que ela vai representar? Vai fazer meio cinza, aí pode ver o pôr do sol, por exemplo, aí ela vai ver os tons de laranja, os tons de rosa, de roxo, de azul marinho. Então, vai fazendo isso por um período, e ela vai registrando tudo aquilo que ela tá vendo, vai conhecendo as cores, esse é o azul, esse é o laranja, né? Vamos pensar a criança bem pequena fazendo isso, de 3 anos. Uma criança maior já vai saber as cores, e aí ela vai registrar isso já tendo o conhecimento dessa categoria de cor. E aí, o que a gente faz com tudo isso depois?
Aí a gente vai para a segunda etapa, que é comparar. Então, a gente trabalha com ela assim agora. Olha só, cada dia que a gente observou, o céu estava de uma forma. Cada momento do dia, você pode trabalhar com o momento do dia também, né? Ver de manhã, na hora do almoço, finalzinho da tarde, depende da sua disponibilidade aí de fazer isso, né? Cada momento, como o céu estava? Ele sempre esteve igual? Aí a criança vai falar que não. Por quê? Porque ela observou, ela sentiu, ela percebeu e ela registrou. Então, o fluxo foi completo. E aí ela vai fazer o quê? Aí você pergunta, sempre foi igual? Não. O que você sente quando você vê um dia ensolarado? Aí a criança vai falar dos sentimentos dela. No geral, o que ela vai falar? Alegria, né? Porque essa é a sensação que dá. O que você sente quando você vê um dia nublado? Aí a criança já vai, talvez ela não vai conseguir nomear exatamente o sentimento, mas você ajuda, tá? Por quê, gente? Porque nessa fase, a partir de 3 anos, a criança, ela começa a perceber, compreender e a regular os sentimentos dela. Então é muito importante que a relação da criança com a natureza nessa fase não seja só no nível sensorial e da percepção, vamos dizer assim, física das coisas, mas que a gente amplie para uma percepção emocional também, porque ela já está nessa fase. E quanto mais a gente trabalhar isso com a criança, mais ela vai ter consciência do que ela está sentindo e mais ela vai regular as suas emoções e mais ela vai conviver melhor com as pessoas ao seu redor. O comportamento dela vai ser melhor diante dos conflitos, das situações que ela vai vivendo. Ela vai compreender melhor as situações, os conflitos do dia a dia. Só tomando consciência do que ela está sentindo e do que ela está pensando naquele momento, comparando com a natureza. Então, você fala assim, aí um dia nublado. Bom, um dia nublado, que nem fala meu pai, é aquele dia que a gente fica meio desanimado, né? Um dia que não tem sol. Quando a gente tem muitos dias sem sol, uma semana sem sol, começa a bater um desânimo. Porque essa é a sensação, né, desse cinza. Então, tem dias que a gente tá meio cinza, mas tem dias que a gente tá que nem o sol. E é legal trabalhar isso com a criança para ela perceber nela o que ela tá sentindo. Nossa, hoje eu estou meio cinza, né? Chegaram nuvens no meu pensamento. Mas por que será que eu estou me sentindo assim hoje? O que aconteceu? Por que eu estou assim? Né? Como que eu tiro essas nuvens? Aí você mostra para a criança que as nuvens se dissiparam com o vento. Aí você vai ampliando a visão com ela, né? Nossa, mas o que pode ser o vento da minha vida? Para dissipar a tristeza que eu tô sentindo hoje, o mau humor. Hoje eu acordei de mau humor, acordei cinza. Como que eu vou tirar isso? Como que a natureza sai de um céu nublado para um céu ensolarado? E aí nessas comparações a gente vai ajudando a criança a ter recurso para ela saber o que fazer. Como que ela vai lidar com os sentimentos dela, com os conflitos que ela está sentindo. Então, a gente vai ampliando para a criança isso e também a gente pode trabalhar com essa criança que nada é eterno, nenhum sofrimento é para sempre, nenhuma dor é para sempre e nenhuma alegria é para sempre também. Tudo tem o seu tempo. Então, se a gente for comparar, por exemplo, como está o céu de manhã e como está o céu no final da tarde, são completamente diferentes em termos de cores, né? Em termos da posição do sol. Então, o que a gente pode comparar com a criança para ela entender que cada momento a gente faz uma coisa, que cada coisa tem seu tempo de acontecer. E é tão importante trabalhar isso com as crianças pequenas, vocês não acham? Eu percebo isso com a minha filha. Como que eu vou explicar para ela que tem a hora de brincar, tem a hora de tomar banho, tem a hora de comer, sem ser uma coisa impositiva, mas uma coisa que ela verdadeiramente entenda.
Se eu mostrar para ela isso na natureza e comparar que cada momento tem o seu tempo de acontecer, fica muito mais fácil para ela entender que isso é natural. Mudar de ambiente, mudar de tarefa, mudar de atividade durante o dia é natural, porque assim faz a natureza, né? Assim acontece na natureza. E aí, nessa fase, a criança ela vai identificar o como funciona. Então, como que funcionam as coisas? E aí vem a terceira etapa, que é dos 8 até os 12 anos, 13 anos. Então, a gente viu que primeiro a gente comunica que o mundo é bom para o bebê, até 2 anos, o mundo é belo dos 3 aos 12 anos. Por quê? Porque nessa fase é a fase que a criança precisa construir a imagem interna de mundo dela. Então, quanto mais beleza ela tiver contato, mais beleza ela vai ter construído nela mesma, em termos de sentimentos, de pensamentos e de habilidades. Adriana, consigo mostrar esse tempo para uma criança mais velha? Sim, pode fazer com o Pedro. Esse trabalho que eu expliquei agora, dessa relação de observar a natureza, perceber e depois refletir, que é trazer essa lição para a criança, é a partir dos 3 anos que a gente consegue fazer. Antes é mais difícil porque a criança não tem a maturação cognitiva para entender isso, né? Que a criança precisa estar na fase de categorizar para a gente conseguir fazer com que a criança faça essas comparações. Então, a partir dos 3 anos, sim. Mas, Adriana, é dos 3 até o velhinho de 100 anos, tá? Até o velhinho. A gente tem um grupo de adultos que estuda natureza e já tem mais de 1 ano que a gente está fazendo isso. Acho que tem alguns amigos aqui. E a gente segue esse ritmo, observar, comparar, que é o perceber, que a natureza de criança colocou aqui, ó. Observar, perceber, refletir. Então, observar, comparar, refletir é a partir dos 3 até os 99. Então, a gente é só seguir esse fluxo que vai funcionar. Agora, o diferencial, Adriana, para você que tá nessa terceira fase, aonde que dá para ir além das outras? Que a gente sempre tem que pensar, né? Cada fase eu consigo dar um up, porque a criança tem mais maturidade cognitiva e emocional e física para avançar. Então, a gente segue o ritmo do desenvolvimento. Dos 8 aos 12, a gente entra na fase da representação. O que é essa fase de representação? A criança, ela começa a demonstrar através da fala dela, através da escrita, através do desenho também, mas o desenho já fica mais, não é tão presente como anteriormente, eu já explico por que não é tão presente. A ideia que ela concebeu de mundo. Então, o desenho que a criança vai fazer aos 8 anos já é o desenho daquilo que ela construiu intimamente, da forma como ela interpretou o mundo. Então, o que ela está revelando já é o mundo interno dela. Não é mais um processo de construção, já é o que ela é, o que ela sente, o que ela pensa. Tá? Antes disso, a criança está construindo. Por quê? Ela está aprendendo formas, ela está aprendendo as cores, então ela está construindo esse mundo. Com 8 anos, ela já tem essa bagagem, então o que ela vai revelar é o que ela já construiu. Então ela já representa o mundo íntimo dela. A escrita dela vai ser relacionada às ideias que ela já concebeu de mundo, ao que ela já tem dentro dela. Então, as propostas com a natureza nessa fase, o que a gente vai comunicar? Vocês lembram? O bom, o belo e a verdade. Então, essa é a fase da verdade.
A Natureza de Crianças falou, tem um livro lindo para trabalhar nessa faixa etária. É emissionário ou emocionário? É emissionário mesmo? Confirma pra gente. Eu quero saber isso daí, depois vou pesquisar. Ah, emocionário. Ah, vou procurar isso aí. Legal. Então, a gente vai trabalhar com essa criança que o mundo é verdadeiro. Mas o mundo dos homens é verdadeiro? Vamos pensar sobre isso. O mundo que a criança tem acesso no YouTube é verdadeiro? O mundo que a criança tem acesso nos desenhos é verdadeiro? Não é. Por que não é? Porque o mundo dos desenhos, dos filmes, por mais que eles ensinem conceitos, tá, gente? Eu tô falando que não tá ensinando nada. Por mais que ensine conceitos, eles estão revelando um ponto de vista do mundo de quem criou aquilo. Então, quem criou aquele desenho tá colocando o ponto de vista que ele tem do mundo. Ou seja, já é a representação dele de mundo. Então, é alguém que está mostrando para a criança o mundo da forma como ele vê o mundo. E não o mundo como realmente ele é. Aonde que a gente vai encontrar realmente o mundo como ele é? Na natureza. Por quê? Porque a verdade na natureza funciona da seguinte forma: tudo tem causa e tem consequência. Tudo na natureza tem essa relação. Nada acontece por capricho, né? Nada acontece porque alguém quer tirar vantagem. Nada acontece porque alguém quer fazer o mal pelo mal, né? Até a destruição que ocorre de forma natural no ambiente da natureza é para o bem, é para uma convivência, é para uma colaboração. Então, a Beth falando, perfeito. Então, antes da gente mergulhar a mente das nossas crianças nesse mundo virtual que não é concreto, que a natureza de criança colocou, a gente precisa estruturar o pensamento dessas crianças no mundo real. Eu vou falar de novo, esse livro aqui, gente. Para quem tem dúvida de que realmente é a natureza que faz sentido, para quem tem dúvida de que a tecnologia como se diz assim, que não dá para viver sem tecnologia hoje na educação das crianças, lê esse livro para entender esse processo. Porque as nossas crianças precisam de realidade, porque é só na realidade que a gente entende causa e consequência. Então, como que a gente faz isso? Essa é a fase que as propostas da natureza vão ajudar a criança a compreender como as coisas funcionam e por que funcionam assim. Então, olha só a diferença da fase anterior. Na fase anterior, a gente vai mostrar o como funciona, né? A gente vai mostrar assim para a criança. Temos o dia, temos a noite. O dia é assim, a noite é assado, a noite tem a lua, tem as estrelas, tem não sei o quê. Mas nessa fase, a gente não vai falar para a criança, explicar para a criança, por exemplo, o movimento de rotação, translação, não sei o quê. Por quê? Está muito longe ainda, é muito abstrato para ela isso. Já na fase de 8 a 12, ela já tem maturidade suficiente para conseguir desenvolver isso. O nome do livro é Emocionário. Emocionário, Edilene. Então, nessa fase, a gente não só vai mostrar o como vai mostrar o porquê. E aí, na primeira fase, a gente vai falar assim para a criança, na fase anterior. Bom, a folha é verde. Vocês estão vendo a folhinha? Que cor que é? É verde. Mas só tem folha verde? Não, tem folha amarela. Tá, tem folha amarela. Mas por que a folha tá amarela? Ela ficou velhinha. Só aí tá ótimo. Para uma criança de 3 a 7 anos. Agora, uma criança de 8 a 12, o que você vai trabalhar? Poxa, tem a flor verde. Mas por que ela é verde?
Ah, e aí eu vou precisar avançar um pouco mais com essa criança, para ela entender outras relações do porquê a folha é verde. E aí, quando a criança entende, acho que é o livro que eu falei, Educar na Realidade. Ó, Catherine Lecuyer, Educar na Realidade. Quando... Calma aí que eu perdi o pensamento agora, deixa eu procurar, pegar de novo. Quando a gente vai mostrar para a criança que a folha é verde, porque o verde tem uma função na natureza, então, agora com 8 a 12 anos, a criança ela já está nessa fase de querer saber como as coisas funcionam, de entender causa e efeito. Então, é nessa fase que eu vou aprofundar no conhecimento. E eu vou aprofundar com esse sentido da criança entender a função e a finalidade da folha ser verde. A função e a finalidade, aí eu vou chegar aonde? Na fotossíntese. Então, não cabia para uma criança de 3, 4 anos a gente explicar a fotossíntese, porque não faz sentido para ela isso. O que faz sentido para ela é perceber o mundo, como ele é, o que tem nesse mundo. Agora, para uma criança de 8 anos que já sabe, que já percebeu o mundo, que já sabe o que tem, agora é a fase de entender o porquê que as coisas são como são. Então, por que a folha é verde? O que ela está fazendo ali? E eu vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez uma vez numa oficina. Era um trabalho de oficina pedagógica com esse método mesmo da natureza. E aí o nosso objetivo era trabalhar as folhas com as crianças. Por quê? Para no final, no processo de reflexão, a gente comparar as folhas com a gente. No sentido de que, eu vou contar a história, vocês vão entender o sentido. A gente levou elas para o jardim e perguntou assim, o que chama a atenção de vocês? Aí elas começaram, as flores, a grama, porque tem muita grama, tinha muita grama, as borboletas, e aí parou aí. Aí eu falei, não tem mais nada aqui? Vocês não estão vendo mais nada? E ninguém falou nada. Eu falei, gente, vamos olhar aqui, vamos olhar essa árvore, o que vocês estão vendo? Aí elas, tem folha, do tipo assim, né? Tem folha, né? O que será que essa folha tá fazendo aí? Então, era um grupo de crianças de 9, 10, 11 e 12 anos que a gente estava trabalhando. O que essas folhas estão fazendo aí? Não sei. Ué, se a gente não sabe e elas estão aqui, mas por que tem tanta folha? Vamos reparar onde tem folha? E aí elas foram olhando onde que tinha folha. E aí viram folha em árvore, viram folha em arbusto, viram as folhas nas verduras, que tinha lá alface, almeirão, enfim. Pra que essas folhas estão aqui então? Se a gente não sabe, vamos descobrir. E aí a gente foi fazer um projeto. Então, com essas crianças, a gente foi entrando mesmo no sentido da função, a folha verde, ela tá aqui, mas ela tem um papel. E aí a gente estudou fotossíntese, fez experiência de fotossíntese com elas, reproduziu a fotossíntese para elas entenderem como o processo acontece, fez extração de cor das folhas para elas verem que as folhas, elas têm pigmentos diferentes, não só o verde. A gente entendeu qual era a função de cada pigmento que as crianças encontraram, porque elas encontraram azuis, amarelos, laranjas. Só que é um grupo que já está nessa fase, né? Bem científica. Tudo isso para quê? Para no final a gente concluir de tudo que a gente viu, né? Tudo isso que era muito verdadeiro, todas as relações de causa e consequência que elas foram percebendo, para entender que tudo o que existe tem uma finalidade útil. Logo, e essa finalidade útil está associada à própria característica. Então, as próprias características da folha, de forma, de cor, de textura, enfim,
de tudo que a gente trabalhou com as crianças, dão para ela uma função, um sentido. Então a gente trabalhou com as crianças isso. Da mesma forma que a folha, que a gente nem percebia, tinha um papel fundamental em tudo que estava acontecendo ali naquele jardim, nós também temos características que são fundamentais para que a gente desempenhe o nosso papel no nosso ambiente ao nosso redor. E aí as crianças, no final, começaram a pensar o que elas tinham. O que elas tinham de bom para a família delas, para oferecer para a família. O que elas tinham de bom para oferecer para os amigos. Né? O que elas tinham de bom para desenvolver no futuro. Então, elas colocaram lá profissões que elas ficam pensando que elas conseguiriam desenvolver pelas características delas. Então, a gente vai mostrando para a criança, através desse trabalho, que tudo faz sentido e que todo esse sentido está dentro dela. E a gente ajuda ela a encontrar isso. E é um processo de investigação mesmo agora, bem do entendimento do porquê, porque ela já está nessa fase. Então, eu nem sei que horas são, gente. Eu não trouxe o relógio. Já deu 1h? Alguém pode me falar que hora que é? Só para eu conseguir saber aqui, para eu saber quanto que eu já falei. Então, gente, o nosso objetivo hoje era a gente entender qual que é o sentido que a gente vai trabalhar em cada etapa. Pensando que no contato com a natureza... então já deu o horário. Obrigada, Adriana. 4h45. Ei, vocês aguentaram, hein, gente? Vocês estão aqui até agora, não desistiram de mim. Obrigada. Obrigada. Vocês são uma motivação na minha vida. Vocês nem imaginam. Então, gente, eu tinha outras experiências para contar, mas eu vou deixar para a próxima vez, senão vai ficar muito puxado, tá? E aí vocês vão acabar desistindo de me acompanhar, porque eu falo demais. Então, por hoje, eu vou encerrar aqui e dizendo assim, obrigada, gente, por esse momento, pela participação de vocês, por tudo que a gente tem aprendido juntos. Eu que agradeço demais a natureza de criança, que a gente tá se encontrando aí, trocando figurinha. A Adriana ficaria mais, o papo está muito bom. Eu também ficaria mais, Adriana, certeza. Mas agora a minha outra função me chama, que é cuidar do meu brotinho aqui, minha filha. Gratidão, amando muito tudo. Eu que agradeço, muito bom tudo, a Beth falou. Que isso, Milena, bom demais. Tudo que você nos ensina, gratidão. Gente, muito legal que tá dando certo esse projeto, né? Que a gente tá conseguindo trocar tanta coisa boa que a gente vai conversando aqui. Quanta ideia boa surgiu hoje, referência. Edilene, cheguei quase no final e adorei. Oi, Edilene, seja bem-vinda. A gente faz todo domingo, Edilene, 3h30, tá bom? Então, se quiser continuar acompanhando, vamos lá. A Yolanda, vamos ficar mais. Então, vamos guardar essa energia para a semana que vem, gente. Daí a gente volta com mais coisa para a gente pensar, para a gente construir junto nessa relação da criança com a natureza, na relação da criança, natureza e o desenvolvimento infantil, né? Que é o nosso foco aqui hoje. Então, pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado muito as referências, né, tudo que a gente trouxe, que a gente vem construindo. E a gente vai se encontrar de novo semana que vem, tá bom? Então, grande beijo, muito obrigada pela presença de vocês hoje e até a próxima. Educa-me com amor.